Então você está querendo ficar com o seu abdômen definido e quer saber qual o melhor caminho para chegar lá. Então tá bom, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber para finalmente fazer os gominhos do seu abdômen ficarem aparentes. Mas antes de começar o vídeo, você já é inscrito aqui no canal? Se ainda não é, já se inscreve porque aqui a gente fala sobre tudo. Medicina, nutrição, treinamento, sempre de forma muito bem embasada e aprofundada. Então, você não vai querer perder nenhum vídeo novo, não vai querer perder nenhum conteúdo. Então aproveita e já se inscreve para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos, tá? Então vamos lá para o tema do vídeo. Como definir o abdômen? O que você precisa fazer para ficar com o abdômen definido? Eu vou falar de uma forma geral qual que é a abordagem principal no que você precisa focar para finalmente definir o seu abdômen, tá? Então olha só, antes de começar a falar sobre o que você precisa fazer em relação ao treino, o que você precisa fazer em relação à dieta, a gente tem que entender o que é a definição muscular, né? O que é você ter um abdômen definido, por exemplo. Então, olha só, a definição muscular nada mais é do que você ter músculos para mostrar, certo? E não ter gordura para esconder esses músculos. Então, olha só, o músculo ele fica atrás da gordura. Então, na frente do músculo, você tem uma capa de gordura, certo? Então, para você ter definição muscular, para você deixar esse músculo mais aparente, você precisa do quê? Você precisa fazer com que esse músculo seja bem trabalhado, bem fortalecido, hipertrofiado, certo? Porque aí esse músculo ele tende a ficar mais aparente. Por exemplo, se você tem aqui a gordura e você tem aqui o músculo, se esse músculo ele é pouco trabalhado, não é hipertrofiado, ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ter um bom espaço entre ele e a gordura, certo? Agora, pensa só, se esse músculo ele é bem trabalhado, bem treinado, né, e hipertrofiado, esse músculo ele vai ser maior. Então ele vai chegar mais perto aqui da gordura, certo? Então, ele vai ficar aparente com muito mais facilidade, tá? Então, um músculo hipertrofiado, ele aparece, né? Ele fica aparentando ali, mostrando ele muito mais fácil do que um músculo que não é hipertrofiado. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, para você ter um abdômen definido, você precisa hipertrofiar o seu abdômen. Esse é o primeiro ponto, tá? E o segundo ponto é, você precisa perder a capa de gordura que está na frente do músculo do abdômen para que ele fique aparente. Porque de nada adianta você ter um músculo muito forte se a capa de gordura é muito extensa. Aí esse abdômen nunca vai ficar aparente, tá? Então você precisa trabalhar esse músculo para que ele hipertrofie, né? E você precisa perder a gordura para permitir com que esse músculo fique aparente, tá? Então, basicamente, para você definir o seu abdômen, em relação à dieta, por exemplo, você precisa de uma dieta com um déficit calórico, tá? Ou seja, você precisa consumir menos calorias do que você gasta, tá? Porque olha só, o seu corpo, ele gasta uma quantidade de calorias para se manter vivo, tá? Para manter o coração batendo, o cérebro funcionando, para manter tudo ali funcionando em perfeito estado. Ele gasta uma quantidade de calorias, certo? E você pode acrescentar esse gasto calórico com exercícios, tá? Com atividades de vida diária, por exemplo. Tudo que você faz no seu dia a dia também vai ter um gasto calórico, né? Se você vai até a esquina ali, passear com seu cachorro, se você anda pela rua, isso aí são atividades de vida diária que vão acrescentar também no seu gasto calórico. E vai ter o exercício propriamente dito, né? A musculação, por exemplo, que também agrega gasto calórico. Então, tudo isso aí vai dar um gasto calórico X, tá? E aí você vai ter a quantidade de calorias que você vai ingerir através da sua alimentação, tá? E essa quantidade de calorias que você ingere através da alimentação, ela precisa ser menor do que o seu gasto calórico. O gasto calórico precisa ser maior, tá? Porque essa diferença aqui, ó, tá vendo essa diferença entre o consumo calórico e o gasto calórico? Isso aqui, o corpo, essa energia que faltou, né, para manter o seu corpo funcionando em perfeito estado, o corpo vai
pegar essa energia lá do tecido adiposo, lá da gordura, né? Então ele vai degradar a gordura, ele vai oxidar a gordura para fornecer essa quantidade de energia que faltou, certo? Então, esse é o primeiro ponto, tá? Em relação à dieta, você precisa ter um gasto calórico maior do que a ingestão calórica. Então, tudo que você fizer para agregar gasto calórico, cardio, tá? Caminhada, corrida, né? Qualquer exercício aeróbico agrega gasto calórico. A própria musculação agrega gasto calórico. Atividades de vida diária agregam gasto calórico. Isso é extremamente bem-vindo porque aumenta o gasto calórico, tá? E ter uma dieta que você não ultrapasse esse gasto calórico, né? Então você precisa ter uma dieta adequada em que você fique aí com um déficit calórico. Essa diferença aqui chama déficit calórico, tá? Que, como eu falei, o corpo pega, né, essa quantidade de energia aqui lá do tecido adiposo, né? Então lá no tecido adiposo, nas células de gordura, a gente tem energia estocada, né? A gordura que está ali é energia que está estocada. Então o corpo pega essa gordura, oxida ela, né? E aí você perde gordura, porque ele vai utilizar essa gordura para suprir essa falta de energia, né? E aí você vai perdendo gordura ao longo do tempo, tá? Então esse é o ponto principal em relação à dieta para que você emagreça, para que você perca gordura, né? E aí essa capa de gordura no abdômen, ela vai ficando cada vez menor e o abdômen vai tendendo a ficar cada vez mais aparente, tá? Isso é em relação à dieta, beleza? Mas de nada adianta você perder a gordura se o seu abdômen ele é muito fraco, se ele não é hipertrofiado. Então, se é um abdômen raso ali, né, que não tem hipertrofia nenhuma, que você nunca treinou esse abdômen nem nada, a chance dele ficar aparente vai ser muito menor, né? Vai demorar muito mais tempo para ele aparecer. Você vai precisar realmente reduzir o percentual de gordura a um nível muito baixo para que o abdômen fique aparente, né? Então, para fazer com que o abdômen fique aparente, né, para acelerar o processo e fazer com que o abdômen apareça mais rápido, né, com que os gominhos ali fiquem aparentes de forma muito mais rápida, você pode treinar o seu abdômen pesado, tá? Então, diferente do que muita gente acha de pensar que o abdômen você tem que treinar com repetições mais altas, tem que sentir queimar, não é nada disso, tá? Porque olha só, para você ter hipertrofia de algum músculo, a forma mais efetiva de fazer isso é justamente progredindo cargas, tá? Progredindo cargas. Isso é mais efetivo principalmente pensando a longo prazo. Até dá para você ter hipertrofia trabalhando com cargas baixas, tá? Mas fazendo dessa forma, você tem uma limitação a longo prazo da hipertrofia. Agora, quando você trabalha com uma progressão de cargas, né, constante e gradual ao longo do tempo, você consegue manter a hipertrofia acontecendo a longo prazo, tá? Porque você vai trabalhar com uma progressão constante. Então, ao contrário do que muita gente diz, abdômen você deve treinar com carga, repetições baixas, assim como qualquer outro músculo. Pensa só, o abdômen é um músculo como qualquer outro. Então, por que você vai treinar ele de forma diferente? Não faz sentido, né? Então, se você quiser hipertrofiar o seu abdômen, fazer os gomos ali do abdômen ficarem aparentes de forma muito mais fácil, você deve trabalhar eles com carga, fazer eles ficarem hipertrofiados, né? Quanto mais hipertrofiado for o seu abdômen, maior a chance, né, dele ficar aparente muito mais fácil, tá? Então, repetições baixas, assim como qualquer outro músculo, tá? Numa média aí, né, uma faixa legal assim de repetições para você trabalhar a hipertrofia é mais ou menos aí de 6 a 12, tá? 6 a 12 é uma faixa legal para você trabalhar a hipertrofia. Não significa também que fazer 15 repetições também não seja efetivo, tá? Mas assim, uma faixa legal, né, é mais ou menos essa, 6 a 12 repetições. Então, se você colocou uma carga e deu para fazer mais de 12 repetições, aumente essa carga, tá? Da mesma forma, se você colocou uma carga que ficou tão pesada que você não conseguiu fazer nem 6 repetições, talvez seja interessante
reduzir essa carga, para ficar numa zona ali mais ou menos de 6 a 12 repetições, que você atinja a falha nessa zona aí de 6 a 12, tá? Porque isso realmente vai ser bem efetivo para você conseguir hipertrofiar o seu abdômen. Aí essa carga você vai progredindo aos poucos ao longo do tempo. Vai colocando ali 1 quilo a mais, né? Por exemplo, exercícios de abdômen que você pode utilizar e pode progredir carga. Por exemplo, abdominal tradicional mesmo, né? Você pode fazer no chão, né? Ou no banco declinado, tá? E aí, para utilizar carga nesse exercício, você pode colocar uma anilha aqui no peito, pode segurar uma anilha aqui no peito, né? Se você quiser dificultar mais um pouco ainda, você pode segurar essa anilha atrás da cabeça, tá? Isso aumenta o torque, né? O braço de alavanca do movimento e faz com que o movimento fique mais difícil, tá? Outro exemplo, elevação de pernas também é um exercício para abdômen, tá? Você pode fazer elevação de pernas tanto deitado quanto pendurado numa barra, por exemplo, né? E para progredir cargas nesse exercício, você utiliza caneleiras, tá? Então você coloca ali as caneleiras e você vai aumentando a carga aos poucos, tá? São exemplos aí de exercícios que você pode utilizar no seu treino de abdômen, progredindo cargas. Outro exemplo, abdominal na polia, abdominal na máquina. Algumas academias têm máquina de abdômen. Então, assim, são 4 exemplos aí de exercícios ótimos que você consegue trabalhar com carga, que você consegue progredir carga e isso vai gerar hipertrofia no seu abdômen, tá? Então, recapitulando, resumindo tudo que eu falei no vídeo basicamente. Você precisa de um treino adequado para hipertrofiar o seu abdômen, tá? Um treino com carga, treinar abdômen com carga e repetições baixas e ir progredindo essas cargas ao longo do tempo. Isso vai fortalecer o seu abdômen e fazer com que ele fique hipertrofiado, o que vai fazer com que ele fique aparente muito mais fácil, tá? E você precisa perder gordura, porque de nada adianta você ter o abdômen mais hipertrofiado do mundo se tem uma capa gigantesca de gordura na frente dele. Aí ele nunca vai ficar aparente, tá? Aplicando isso, fazendo o seu abdômen ficar hipertrofiado, fortalecido, né? E perdendo gordura, o seu abdômen vai ficar marcado, né? Vai ficar definido em questão de tempo. É só questão de tempo e consistência fazendo isso que você vai ficar com os gomos do seu abdômen todos aparentes, tá? Se esse vídeo te agregou, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, compartilha esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.